Pessoal, tudo bem? Mais uma dica de história para vocês. Na minha última dica, eu falei da importância da chegada da família real portuguesa ao Brasil. Isso precipitou o processo de independência. Agora, pessoal, a outra dica aqui de história é sobre esses significados do 7 de setembro de 1822, ou seja, o que significou de fato a independência do Brasil. Primeiro, pessoal, vamos lembrar que esse processo que levou à independência do Brasil, na verdade, ele não contou com uma participação popular muito grande. Foi muito mais interesse das elites que viam ameaçada sua autonomia econômica, que tinham conseguido desde 1808 com a abertura dos portos, e também aquela autonomia administrativa que eu falei na dica anterior. Ou seja, desde a estruturação de um aparelho de Estado, a elite colonial tinha autonomia administrativa, como também tinha autonomia econômica com a abertura dos portos. Então, gente, o processo de independência, ele vem muito mais por causa das pressões das cortes portuguesas que queriam recolonizar o Brasil. E isso não era do interesse dessa elite. Então, essa elite chega próxima a Dom Pedro, príncipe regente naquele período, e por motivos econômicos e administrativos, vai influenciar as decisões do futuro imperador. Então, o processo de independência ele não foi popular, ele foi extremamente elitista. E simplesmente, como a elite que já estava no poder antes da independência, ela se mantém no poder, obviamente não terá muitas mudanças após o 7 de setembro. Por quê, pessoal? Essas mudanças que talvez a população queria, elas não vão ocorrer. Primeiro, foi mantida a monarquia no Brasil, na figura de Dom Pedro, que vai ser coroado como Dom Pedro I, o imperador do Brasil. Essa coroação, mantendo a monarquia, ela é bem significativa. Você mantém algo que já existia antes, que era a monarquia, e esse processo de independência foi feito pelo filho do rei de Portugal. Ou seja, são poucas mudanças para não estimular as reações populares. Então, a independência ela não queria uma revolução, queria sim a mudança de Portugal para o governo brasileiro. Então, essa é a primeira falta de mudança. A monarquia foi mantida e o processo foi feito pelo filho do rei de Portugal. Além disso, gente, como era elitista, os interesses da elite agroexportadora foram mantidos. Foi mantido principalmente o latifúndio, foi mantida a escravidão, que vai se caracterizar como sistema de plantation. Latifúndio, monocultor, utilizando a mão de obra escrava africana. Então, gente, o 7 de setembro, que dá início a um país novo, independente, ele não vem com grandes novidades. Simplesmente, a população brasileira que antes tinha que prestar contas a Portugal e ao seu rei, agora simplesmente tem que prestar contas ao imperador brasileiro e à elite do país que foi beneficiada junto com a Inglaterra nesse processo. Então aí foi mais uma dica, muito obrigado.